Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo deste canal de YouTube. O tema de hoje vai ser sobre transição de carreira. Algumas que eu já fiz, eu comecei como jornalista, hoje eu trabalho com parte de negócios, planejamento, logística, etc. Mas isso depois da vinheta. Antes da vinheta, se possível, deixa seu like, se inscreve no canal, não precisa ativar o sininho, se inscreve no canal. E se você é a pessoa que dá o thumbs down em todos os vídeos, porque tem uma pessoa que em todos os vídeos bate ponto, também já pode dar seu thumbs down, tá tudo bem, tamo junto. E é isso, depois da vinheta, um pouco sobre transição de carreira. Muito bem, falando um pouco sobre transição de carreira, aqui o ponto normal que eu quero falar é que às vezes, não normalmente, mas às vezes a gente chega, principalmente num mundo agitado e plural como nós vivemos hoje em dia, a gente pode entender que o que a gente faz hoje talvez não é o que a gente queira fazer amanhã. Eu conheço pessoas, por exemplo, que trabalhavam como negócios, analista de negócios, analista de planejamento, e de repente deixaram tudo porque entendeu que o sonho na verdade era uma outra profissão, no caso dessa pessoa que eu estou comentando, fisioterapia, e foi seguir a carreira de fisioterapeuta. Também já vi profissionais de RH que quiseram migrar para a área de produto, aproveitaram um momento de transição de carreira e fizeram cursos e hoje trabalham na área de produto e por aí vai. Contando um pouquinho, rapidamente ou não, da minha história, eu sou formado, minha formação, meus 4 anos de faculdade, eles foram feitos em jornalismo. Então, desde que eu me entendi por gente, eu queria ser ou piloto de avião ou jornalista. Eu decidi de ser piloto de avião porque eu morro de medo de avião, apesar de ver vídeos de aviões e músicas, etc. Eu morro de medo de avião. E decidi então que o que eu queria era ser jornalista. Eu escrevia bem assim, tinha uma facilidade para escrever, para contar história, para fazer narrativas. Fui fazer jornalismo. E o mundo é um lugar esquisito, né? Porque você não sabe o que vai encontrar quando você vira a esquina. Eu fiz jornalismo, eu concluí o curso de jornalismo, mas do meu segundo semestre do meu terceiro semestre até, acho que o último semestre, o nono semestre, eu trabalhei numa empresa sétimo semestre, eu trabalhei numa empresa de estatística de futebol. Foi o meu primeiro emprego. E, cara, era bastante interessante, porque você tinha acesso a um monte de números, um monte de dados sobre as partidas de futebol, e a empresa tinha alguns clientes que queriam narração, não narração de voz, porque a minha voz não é nenhuma de um Galvão Bueno da vida, mas de lance a lance, então para transmitir no site da empresa, das duas empresas que a transmissão ia, de narrar o lance a lance. E além disso tinha um outro produto que o meu chefe da época vendia, que era pro pré-jogo, aquele momento antes de começar o jogo, que na rádio ou em algumas TVs os repórteres começam a falar sobre como o time vem, quem está pendurado, né, quem está com cartão amarelo, etc. Nós que fornecíamos, a gente fazia um material, eram 4, 5 slides, um formatinho, que a gente passava mais ou menos o status geral, o que esperar do jogo em base de dados, por exemplo, Santos versus Portuguesa. O Santos, ele costuma 90% das jogadas de gols deles nascem do canto esquerdo, numa roubada de bola, o lateral avança, cruza lá, chegando na área pro meio da área, alguém vem e finaliza de cabeça ou de perna esquerda, fulano e fulano. Nós mandávamos essas descobertas que a gente fazia analisando o sistema, e eu achava bem legal, porque quando eu era escalado para narrar, fazer o lance-a-lance do jogo que eu mandei o material,
para TV principalmente, às vezes a gente sentava, né? Então tinha os coletores de dados e eu sentava atrás deles com o meu notebook para fazer a narração, e a gente chegava, montava, para até montar tudo, a gente sempre chegava 1 hora antes do jogo e assistia ao pré-jogo. E aparecia lá o repórter falando, e às vezes ele falava, ele encaixava no discurso exatamente o que eu mandei, com as mesmas palavras que eu usei, sabe, para escrever. Isso era muito legal. Eu ficava falando, caralho, de certa forma eu tô parecendo na TV, desculpa o palavrão. Mas aí aconteceu uma situação na Copa do Mundo de 2010 que não me agradou, não vou entrar em detalhes, e me fez repensar um pouco a minha rota. E naquela época, uma pessoa que eu conhecia trabalhava no Groupon. O Groupon tinha acabado de chegar no Brasil e ainda chamava Clube Urbano, etc. E essa pessoa fazia Lead Generation, que hoje algumas áreas ainda chamam de Lead Gen, outras já chamam de SDR, porque SDR é um conceito um pouquinho mais avançado, né? E ela queria mudar de área lá dentro, e até como a empresa estava no início e tudo, tinha a oportunidade. A única coisa que o chefe dela tinha pedido na época foi, eu acho que até essa história eu comentei da minha entrevista, que foi feita no hall de entrada, quase na escada de emergência, etc. E acho que comentei num dos vídeos anteriores. Mas o chefe dela, essa pessoa, tinha falado assim, arranja alguém tão bom quanto você para te substituir, e aí a gente vê a sua mudança de área. E na época a gente tinha pensado, por um acaso das vidas, ela conversou comigo, a pessoa conversou comigo, e tinha um amigo dela, da pessoa, que trabalhava comigo na empresa, fazendo coleta de dados. E a gente tinha até pensado no nome dele, porque aí, ele fazia administração, etc. Talvez era algo que interessava para ele. Eu perguntei se ele tinha interesse, ele ficou, vou ver, depois falou que não. E aí essa pessoa comentou, por que não você? Eu falei, aí aconteceu a situação, aí ela falou, por que você não tenta? Aí eu fui, conversei, tentei, e eu já estava decidido a dar um pequeno tempo de jornalismo para me recuperar, porque essa situação me deixou um pouco borocochô, mesmo sabendo desde o primeiro semestre, meu professor de teoria da comunicação falou, acho que na segunda aula, que se você você vê uma salsicha sendo feita e jornalismo sendo feito, você nunca mais come salsicha e nunca mais lê jornal. Então, mas mesmo assim aquilo me pegou de alguma forma, e conversei, teve oportunidade e fui. E a partir daí eu comecei a gostar do que eu fazia, comecei a dar certo dentro da empresa, entregava a quantidade de lead que a gente tinha por dia com alguma folga, e aí eu fui perguntando sobre como funcionava o sistema, Salesforce, etc. Fui aprendendo. Aí em algum tempo eu deixei de fazer lead gen, já entrei numa parte mais de sistema, etc. E quando eu me formei na faculdade, chegou o fim da faculdade, precisavam ter eu tinha sido contratado como estagiário, né? Então tinha que ter uma definição sobre mim. E aí, esse cara que me entrevistou, ele tinha saído, tinha voltado para a Alemanha e voltou para o Brasil. Ele estava no Brasil naquela época. E ele falou assim para mim, Peterson, a gente quer te efetivar aqui, a gente vai te efetivar aqui, tá mais contigo agora. Você fez jornalismo, então se você quiser a gente consegue te efetivar na área de mídia, que era a área de redação que escrevia o texto das ofertas do site. Você conversa com a gestora e tal, tem oportunidade lá. Ou dentro da área de inteligência de mercado, o que você prefere? E aí, eu estava trabalhando já há quase 1 ano com a parte de inteligência de mercado, já tinha sido picado pelo bichinho da estratégia, etc. E falei, cara, se rolar eu prefiro ficar na área de inteligência de mercado. Aí ele deu um sorrisinho e depois falou, era isso que eu queria ouvir. Bom, não podia te pressionar, mas era isso que eu queria ouvir. Beleza, fizeram os arranjos.
Fiquei mais 2 ou 3 meses e aí veio uma oportunidade para o planejamento, porque no Groupon tinha os City Planners, que faziam o planejamento das ofertas, e eles precisavam de uma figura que entrasse em contato com o comercial para procurar ofertas de acordo com o deal guide, de acordo com as análises do que mais vendia na página, do mix, etc. Então, o City Planner, no início, eu cuidava do Nordeste junto com um grande amigo meu, que era o City Planner. Ele falava para mim, cara, tô precisando... tá faltando aqui uma oferta de beleza, de salão de cabelo, depilação a laser, um jantar numa hamburgueria. Aí eu ligava pros gerentes para ver os contratos que estavam para entrar, se tinha como aproveitar ou republicar alguma oferta que já tinha ido ao ar e usar para compor o mix e tudo. Dali fiquei nessa função mais 3 ou 4 meses. E aí, por uma mudança de estratégia da empresa, a gente acabou indo para um lugar de... A gente acabou indo para um lugar de... Só um segundo, gente. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Voltou? Voltou. Telinha cinza, voltando à tela cinza, que apagou todo o computador. A gente acabou indo para um... Eles decidiram transformar uma galera em City Planners e quem não se enquadrava com o perfil de Planner alocar em alguma outra área, etc. Mudanças da estratégia. E aí eu entrei nesse mundo de planejamento estratégico, análise de negócio, análise de oferta, e acabava fazendo um pouco das duas coisas, analisar o mix e fazer forecast, fazer acuracidade, acompanhar desempenho, etc. Entrei no mundo do planejamento, dali depois eu fui para o Viva Real. A empresa tinha muito mato alto para cortar dentro do planejamento, então a gente começou fazendo um acompanhamento para a galera aprender a usar, criar o hábito de usar o Salesforce, o sistema que eu usava na empresa, né? Depois também fazendo estratégia para, no meu caso eu fiquei com novas contas, planejamento de novas contas, estratégia, etc. Fui para o OLX, aí montei também um time de operação lá dentro, junto com um time de indicadores. E no fim da jornada eu aceitei o desafio de ir para o iFood, né, que era onde eu estava. E aí mudava de novo, eu saía um pouco da operação e planejamento comercial e seus ops para ir para a operação logística. Novo mundo, outra história, você começava a falar coisas que você nem imaginava, rotas isométricas, geodésicas, etc. E aprendendo. E aí você me pergunta, mas eu mudei de área, mas eu fui transacionando na minha carreira, mas dentro do mundo de negócios. E aí você me pergunta, o que você fez? Por que você decidiu isso? Primeiro foi um pouco o vento me levar, né? Querer sair de algo, dar um tempo, e o tempo por enquanto está eterno, assim, eu não voltei mais ao jornalismo. O máximo que eu faço de jornalismo são esses vídeos, assim, que não é jornalismo em si, mas é mais audiovisual. E aí um outro ponto muito que veio na cabeça é: por que você foi aceitando desafios? Eu fiquei muito tempo em planejamento comercial, sales operations, e de repente quando veio o convite para o iFood eu falei, legal, é um outro olhar, né? Um outro olhar sobre o cliente, sobre como fazer um tratamento para o cliente, vender o melhor serviço para o cliente, só que em vez de vender produto, assinatura, vender experiência em si, que era a experiência da entrega. E foi foi uma experiência ótima e tudo, que também me fez refletir bastante sobre que caminho querer seguir para a vida daqui em diante, enfim. Mas o principal ponto quando eu fiz jornalismo, então eu não tinha aula de dicção na faculdade. O máximo que eu cheguei de algo mais de exatas foi economia no primeiro semestre, que eu aprendi lei de oferta, demanda e alguns cálculos disso, assim, bem superficial. Então eu acabei procurando meios, assim, de aprender. Então, por exemplo, o Excel.
PROC-V, índice, Corresp, tabela dinâmica, fórmulas, se erro, PROC-V dentro de C, todas essas coisas de lógica, conta C, soma C, aprendi tudo no YouTube, porque alguém falava, você precisa... Então, aqui é só fazer um conte C. Eu, que cacete é conte C, gente? Procurava no YouTube, aprendia e tal, ficava treinando. Existe muita informação, né, rolando. E também ganhando alguma base teórica. Então eu fiz um curso de gestão de projetos para poder aprender a ter a ciência de como dividir um projeto. Fiz curso de Lean, né, da Green Belt, Black Belt. Estava agora com logística, então estou fazendo um MBA em Supply Chain e Logística Integrada, porque a partir do momento que você aceita um novo desafio, você precisa estudar. Então, e esse estudo é de várias formas. Eu catalogo 3. A primeira é conversando com pessoas que já estão nesse mundo e fazendo benchmarking. No mundo presencial, tomar um café e almoçar. No mundo virtual, marcar marcar uma meia hora, bater um papo mesmo, adquirir conhecimento, aprender. Já existe muita gente que não tem aquela visão tipo, vou guardar para mim porque essa pessoa pode roubar o meu lugar, puxar meu tapete. Então muita gente divide bastante, ensina bastante. Então conversando. O segundo procurando se aprimorar, lendo, fazendo curso, vendo vídeo no YouTube, procurando palestra, fazendo curso. Existem as plataformas como a Udemy, que tem vários cursos de curtíssima duração que você consegue fazer numa tacada só. Você pega um fim de semana, pega uma hora do almoço e consegue ir matando. E o terceiro, uma base mais teórica, assim, que é um curso, se você quiser ter um aprofundamento teórico sobre, fazer um curso, uma pós, um MBA. Existe modalidade de EAD, então não precisa ser presencial alguns. Então foram esses caminhos que eu segui para eu poder olhar e falar, eu tô aqui nesse desafio, eu quis esse desafio, não me jogaram aqui, então eu vou aprender. E eu acho que isso é mais importante na parte da transição de carreira, é ser honesto quando você está nesse momento de transição. Estou fazendo uma troca e correr atrás de insumos de aprendizados. Os 3 que eu uso na minha situação foram os que eu falei: conversas, cursos e palestras em YouTube e plataformas de cursos rápidos, e se necessário se for da sua vontade, como foi da minha, um curso de maior duração que entra num ambiente mais teórico. Lógico, se você quer transacionar fenomenalmente de carreira, que nem eu falei da pessoa que foi para fisioterapia ou da pessoa que foi trocou de profissão, aí obrigatoriamente você precisa fazer um curso, porque você precisa ter o conhecimento das técnicas, você precisa fazer o bacharelado para tirar a sua licença de atuação. Então tem todas essas mudanças, não é simples uma mudança de negócio e de olhar para dentro de um mesmo negócio, é uma mudança de carreira, e aí sim ter um curso. Mas o principal disso tudo é você conversar também com as pessoas que estão na sua volta, para entender. Lógico, eu acho que aqui em casa, por exemplo, eu teria super apoio se eu falasse que eu quero mudar e não quero trabalhar mais com negócio, eu quero trabalhar com fisioterapia. Tô com isso na cabeça. Então, seria alguma coisa, vai fazendo em paralelo, psicologia, faz o curso, uma faculdade à noite, vai trabalhando, e aí você vai fazendo o shift gradual, porque tem as contas, etc, para chegar. Mas conversar com as pessoas, ter o apoio necessário também dentro e fora de casa, e daí você partir para realizar. Não adianta você ficar preso em algo que você está infeliz. Tem essa parte do sonho, e às vezes teu sonho não é continuar, é mudar. Você vai se sentir mais útil ou mais dentro do seu propósito de vida, trabalhando com outra coisa ou em outro tipo de empresa.
é correr atrás, é conversar, deixar tudo alinhado e sempre dialogar. Seja com as pessoas do seu trabalho, seja com as pessoas da sua casa, que no fim são elas que vão apoiar você na decisão e vão estar lá nos bons e maus momentos. Esse era o vídeo de hoje, contando um pouco da minha história sobre transição de carreira, o que eu considero importante numa transição de carreira, o que seguir e como seguir. Obrigado por quem ficou até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.